Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. É com muito bom coração, é com muito carinho e com muita alegria que estamos aqui iniciando mais uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que, mesmo como almas pequeninas, a gente compartilha uma reflexão. Este momento que, mesmo com a pequenez ainda da nossa moralidade, a gente busca mergulhar um pouquinho nas palavras do Evangelho e dali extrair um ensinamento para ser como uma luz que guia a nossa vida, buscando ser melhor a cada dia da nossa jornada aqui nesta existência. Então, por mais que sejamos ainda todos pequeninos, por mais que a gente tenha as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, só o fato de termos bom coração, de estarmos aqui mergulhando nas páginas do Evangelho, dos ensinos de Jesus, já é um passo que damos para o progresso da nossa alma. E bom, meus amados irmãos, antes de iniciarmos a nossa reflexão, como a gente já faz todos os dias, vamos juntos tecer uma prece para serenar o nosso coração. Então nós convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos da vida material e abrirmos os olhos da nossa alma, elevando os nossos pensamentos até Jesus e rogando que possamos ter uma gota da tua paz em nosso coração, que Jesus possa derramar uma gota também de teu amor em nossa alma e que, mesmo sendo pequeninos, frágeis e com fraquezas, que possamos hoje e sempre nos esforçar para refletir esta gota de paz e de amor que Cristo derrama diariamente em nossa alma. E que assim seja. Realmente, basta uma gota do amor de Jesus em nosso coração para a gente se transformar, para a gente abrir a nossa alma para um novo caminho, para um novo rumo a seguir. E bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós vamos convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 10 deste capítulo, que é uma passagem muito linda. Esta passagem se chama A Lei de Amor. Então, neste item 10, nós recortamos aqui, retiramos dele um pedacinho da passagem dessa mensagem tão bela que é compartilhada conosco, para juntos lermos aqui cada fragmento deste item que a gente recortou e juntos vamos refletindo em cima de cada frase, que é realmente um sol de ensinamento para todos nós, que vem nos falar sobre o amor, sobre a lei de amor. Então vejamos que neste item 10 nós vamos encontrar o seguinte parágrafo: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal. E eu gostaria de ir pausando aqui a cada frase ou a cada trecho que nós separarmos deste parágrafo para a gente refletir e conseguir extrair o melhor aqui de cada pedacinho dessa mensagem tão sublime. Olha que lindo! Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal. Esta parte do Evangelho vem nos definir um pouco sobre esse sentimento do amor. Mesmo sabendo que a gente ainda não consegue viver esse amor ágape, esse amor que transcende, que Jesus viveu para conosco, mesmo a gente ainda não conseguindo viver e sentir esse amor para com todos os nossos irmãos da fraterna humanidade, o Evangelho nos esclarece algumas definições do amar. Porque, sabendo algumas definições desse sentimento tão nobre, que Jesus é o exemplo para nós,
Quem sabe a gente consegue, nas pequenas ações já da nossa vida, buscar vivê-lo um pouco, buscar viver uma parcela desse amor tão generoso, desse amor tão grandioso, que Cristo foi reflexo para todos nós. Então vejamos que, olha só, amar no sentido profundo do termo é ser leal. Sobretudo aqui a gente pode pensar que é ser fiel a Deus. Ser leal é ser fiel a Deus. Ser leal é ser sincero para com o Pai. É saber das nossas responsabilidades, dos nossos deveres de cada existência e ter boa vontade de cumprir. Isso é lealdade para com o Pai, isso é comunhão para com Deus. É saber dos nossos deveres, e aqui eu não estou colocando deveres específicos, estou colocando deveres de forma geral, que cada um aqui vai ter o seu dever espiritual, seu dever moral, seu dever ali de evolução, que às vezes é uma prova, uma expiação que tem que passar. Então a gente ter consciência desses compromissos que a gente tem, e ser leal é ser fiel em cumprir esses compromissos. Colocar a vontade de Deus à frente da nossa vontade material, que é passageira. É saber que o dever, ele vai nos conduzir a uma jornada de evolução. Então a gente coloca ele à frente e deixa de lado as nossas vontades passageiras e as nossas vontades materiais, que às vezes não são nem proveitosas para nós. Então vejamos que ele continua aqui, vou continuar lendo, a definição do sentido profundo do termo da palavra amar. Além de ser leal, ele coloca, é probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. Olha que interessante, porque aqui ele já traz mais, nesta mensagem do Evangelho, mais 3 características aqui. Probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. Essas características, esses caracteres também definem o amar no seu sentido profundo. Lembremos que probo significa de caráter íntegro, honrado, honesto. Então significa aquele que vive honestidade, em honestidade para com Deus, em honestidade para com todos os nossos irmãos. Ser honesto. Ser honesto também é viver o amar. E isso, meus amados irmãos, é algo que todos nós podemos viver. A honestidade. Olha que lindo o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo aqui para nós uma aplicação do amar que todos podemos buscar viver para progredir. Sermos honestos nas pequenas ações, como também nas grandes ações. Sermos honestos nas nossas palavras, nos nossos gestos. Sermos honestos nas nossas intenções, nos nossos pensamentos. Então, olha que lindo. E ele também traz aqui uma outra palavrinha, consciencioso. Consciencioso significa regido pela consciência. Todo aquele que busca o amor sincero como pilar que guia suas ações, que guia as suas palavras, ele é regido pela consciência, pelo íntimo da consciência. E é interessante a gente rememorar aqui a passagem, a pergunta, na verdade, de número 621, lá do Livro dos Espíritos. É uma pergunta muito interessante que vai esclarecer esse caractere aqui para nós no sentido profundo do amor. Kardec vai questionar na questão 621. Aonde está escrito a lei de Deus? E os bons espíritos respondem, na consciência. Ou seja, quando essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo define que o amor também é, no seu sentido mais profundo, sermos uma alma conscienciosa, ou seja, regida pela consciência, significa uma alma em comunhão com Deus. Porque as leis de Deus estão gravadas
a nossa consciência, como o Livro dos Espíritos, aqui nesta questão 621, nos esclarece. Então, quanto mais a gente eleva a nossa consciência aos cumes mais altos, mais abertura nós temos para que essas leis de Deus, para que essas inspirações divinas, elas floresçam em nós. Dessa forma a gente tem um olhar mais dócil para os nossos irmãos, dessa forma a gente tem mais bondade no nosso coração, a gente tem mais paciência, a gente também tem mais humildade. Então quando a gente se abre para ser regido pela consciência divina, que é como que o Evangelho nos diz, a gente também está vivendo em amor. Olha que lindo, porque é indispensável a gente rememorar que o amor, ele é como se fosse um pilar essencial para todos nós. O amor é como se ele fosse a base de todas as outras virtudes. Olha que interessante. E só aqui rememorando que a gente leu, né, é próprio, consciencioso, mas também o Evangelho diz para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. Esta máxima, gente, fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito conosco, é quase que uma bússola para nos guiar a viver em amor. Porque se em cada palavra que a gente soar, em cada ação que a gente tiver, colocarmos essa bússola, esse guia, digamos assim, de fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse nos feito, a gente teria muito mais filtro nas nossas palavras, a gente teria muito mais filtro nas nossas ações também. Então, quando vem esse ensinamento do Evangelho, é realmente nos conduzindo, olha que interessante, a pequenas ações, a pequenas caracteres que a gente pode aderir na nossa alma para viver o amor. Como a gente começou aqui dizendo, viver o amor ágape, o amor puro mesmo, como Jesus viveu conosco, para nós, como seres pequeninos, ainda é difícil. A gente ainda tem uma seletividade para amar. A gente ainda tem dificuldade de perdoar. A gente ainda tem dificuldade de exercer a bondade para com todos, sem distinção. Esta é ainda a nossa realidade. Mas vejamos que o Evangelho nos traz aqui caracteres, ações que todos podemos ter para viver uma parcela desse amor, ser honesto, ter consciência ligada a Deus, comunhão com Deus, fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito conosco, ou seja, ser também de caráter íntegro. Olha que interessante. Mas eu gostaria aqui de ler mais aqui o último trechinho deste capítulo que a gente reservou aqui hoje, em que ele vem e nos diz: é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como a sua grande família humana. Aqui nós vemos a caridade. Neste trecho nós vemos também destacado a grande fraternidade. Jesus já nos dizia que todos somos uma grande família, todos somos irmãos. Então, quando a gente ama nesse sentido profundo da palavra, conseguimos enxergar a todos como uma grande família. E olha que interessante que ele coloca aqui, é a gente procurar em torno um olhar mais empático do próximo. Às vezes o outro passa por um momento difícil, está passando por uma dor, uma etapa conturbada na vida. É ter um olhar menos egoísta disso, de achar sempre que a nossa dor é maior, que o nosso problema é maior, que a nossa dificuldade é maior que a do outro. Então, quando a gente tem empatia, como aqui diz a caridade, a gente enxerga que o outro também tem problemas, que o outro também tem dificuldades, que o outro também vai ter os afazeres da vida dele. Então a gente tem mais carinho, mais bondade, mais simplicidade na forma como a gente enxerga isso e está sempre com as mãos abertas para ajudar e amparar. O que a gente pode fazer para facilitar, para ajudar na vida desse nosso irmão? Ter um olhar mais carinhoso
para com o próximo. Muitas vezes a gente tem um olhar de competição, de querer passar por cima, de querer ser melhor, de querer competir com o outro. Então Jesus, e este trecho aqui do Evangelho, nos convida ao quê? Cooperação. Olhar para o próximo e ver o que eu posso ajudar. Cooperarmos entre nós para crescermos. Não estamos aqui para competir. Estamos aqui para cooperar entre nós. Então, esse trecho aqui, quando nos chama a olhar a dificuldade do outro e a estender a mão, é um olhar de cooperação. Olha que interessante. Então, meus amados irmãos em Jesus, este foi o trechinho desta passagem que a gente quis destacar aqui hoje, trazendo para nós uma definição de amor que todos podemos buscar viver em nossa vida. Nas pequenas ações a gente consegue sim ser honestos. Como em todas as ações da nossa vida, a gente consegue, se tivermos vontade, de ter honestidade. Isso é viver o amor. De viver também a caridade, olhar um pouquinho o próximo, de tirar o olhar só de nós e estender também a vida, o olhar, desculpe, ao outro. Também é ter o caráter íntegro, comunhão para com Deus. Olha só, tudo isso aqui são questões que conseguimos aderir na nossa vida, no nosso dia a dia, que não depende do outro, não depende de situação material, não depende de posição social. Depende apenas da nossa boa vontade em viver o amor. Bom, meus amados irmãos em Jesus, que a nossa mensagem de hoje possa ter sido realmente uma fonte de esperança para nós, que a gente mergulhe nessas palavras e que a nossa alma possa ser banhada de boa vontade para viver uma parcela desse grande amor que Jesus despertou em toda a humanidade. Bom, meus amados irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar nossa reflexão desta quinta-feira, que a gente dedicou aqui a falar de amor, a encerrar com Jesus, a encerrar com o coração sereno. A gente deseja a todos uma excelente quinta-feira, uma quinta-feira de paz, de alegria e de muito amor em nossa vida. Que possamos sempre ter o coração voltado a Deus e nos lembrar que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos nós, meus amados irmãos, que estamos aqui como uma grande família, reunindo e abrindo a nossa alma para um aprendizado, uma palavra de esperança, uma palavra de consolação. Fiquemos em paz e que assim seja.